DJ, som na caixa? Nós vamos agradecer a Deus, porque Ele é bom, amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui e a gente quer te dizer que tudo isso é sobre o Senhor, é para o Senhor, Pai. Recebe, Senhor, as nossas vidas no seu altar, Deus. Recebe, Senhor, aquela pessoa que está escutando ou assistindo essa live agora. Eu te peço, Pai, que o Teu Espírito venha ministrar as nossas vidas como já tem feito e como eu sei que o Senhor sempre vai fazer, Pai. Então que o Seu Espírito, Senhor, tenha liberdade em nosso meio, que o Seu Espírito tenha liberdade para agir, transformar as nossas vidas e ministrar os nossos corações, Pai. O Senhor é bem-vindo sempre, todos os dias. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor na mesa do banquete, na mesa do banquete, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre Ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, Tu és o primeiro,
está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir. Silencia o medo em mim. Silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus, o sobrenatural.
coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Jesus, Jesus, Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Jesus, Jesus, Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Jesus, Jesus, Tua bondade me encontra, não me deixa ir. Estou tão preso a Ti. Tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou preso a Ti. Estou tão preso a Ti. Estou tão preso a Ti.
Glória a Deus, amém? Não dá vontade de parar, né? Dá vontade de ficar aqui. Glória a Deus. Valeu, Ezequiel. Muito obrigado aí a galera. Deus abençoe. Muito bom nós estarmos aqui na presença de Deus, amém, queridos? Vamos para o nosso último bate-papo. Nós já vamos para o nosso sorteio. Estamos finalizando aqui. Estou aqui com o Fernando, grande Fernando, não o Fernando Nasce, né? Nem Fernando aí. Ribeiro. Não é nascimento, mas é irmão de sangue. Glória a Deus. Cara, a gente estava falando várias coisas aqui, né? A gente estava falando muito do levita, tocar na igreja e tudo mais. E quando você não está tocando na igreja, quando que você usa o violão, então, para realmente ali louvar a Deus? Quando, além da igreja, onde você toca? Então, eu gosto de lembrar do que as escrituras dizem, né? Ela diz que todo ser que tem fôlego louve o Senhor. Então, muitas vezes a gente não está tocando um instrumento quando a gente louva o Senhor. Nas horas vagas, tem o meu violãozinho lá, a gente pega, toca, adora o Senhor e tal. Mas a nossa vida precisa ser uma resposta a Deus. Exercer louvor e adoração a Deus é essa resposta. Então a nossa resposta a Deus, ela pode engrandecer o nome de Deus, ele pode santificar o nome de Deus, pode elevar o nome de Deus, que é isso, é adoração. Mas se nós não fizermos isso como devemos fazer, nós também podemos envergonhá-lo e desonrá-lo, né? Porque se a nossa vida não for uma resposta em adoração, não adianta a gente cantar sobre a ansiedade do noivo enquanto a gente o trai, né? Então a nossa vida em si precisa ser uma resposta coerente, né? Coerente a Deus. E quando a gente vive essa vida, esse estilo de vida de adoração e de louvor, eu acho que aí sim a gente está exercendo o nosso papel como cristão, como salvo, como nova criatura em Cristo. Glória a Deus. Isso é importante, né? Eu estava falando também aqui, além de ter essa conexão com Deus, né, de buscar isso, a gente também fala sobre cobertura espiritual, né? A gente está debaixo de uma casa, de também ser cuidado. Um levita também precisa ser cuidado, né? Também precisa ser pastoreado. Como assim eu defendo, né? Eu defendo minha classe aqui, o sindicato dos pastores. Como um pastor também precisa ser cuidado, né? E o que tu entende, assim, questão dessa cobertura, desse cuidado do levita? Porque às vezes entra numa pista que às vezes não tem fim, né? E às vezes a gente precisa parar para dar uma recalibrada, colocar uma gasolina. O levita precisa disso. Olha, eu acredito que os maiores problemas que alguém que serve na área de louvor passa está relacionado com a ausência de pastoreio. E grande parte dessa ausência é por nossa culpa. Eu acredito que a maior parte é por nossa culpa, né? Eu gosto de pensar também sobre as escrituras sobre isso, porque o apóstolo Paulo, ele nos compara a um corpo, né, onde a cabeça é Cristo, né, e é na cabeça que tem o cérebro, e é o cérebro que dispara os impulsos elétricos para que os membros do nosso corpo se mexam. Então, a partir do momento em que a gente está conectado no corpo, o cérebro, que é Jesus, ele direciona as nossas ações. Se a gente não respeita as nossas lideranças, os nossos pastores, nós nos amputamos desse corpo, porque esse corpo foi organizado por Cristo dessa forma. Então, a partir do momento em que a gente decide não estar sujeito às nossas lideranças, nossos pastores, a gente se amputa. E um dedo fora da mão, ele perde a força, ele perde o seu principal papel de ação. Então, na esfera de cobertura espiritual, que é assim que a gente costuma falar, eu acho que a gente precisa entender que a gente é filho de alguém, vamos dizer assim. Existe uma paternidade espiritual. Identidade, né? Exato, existe. E ao mesmo tempo eu também gosto de pensar no outro lado. Porque às vezes o músico, ele se torna tão refém do seu líder, que ele esquece que existe o sacerdócio universal. Então, a palavra de Deus diz que nós somos nação santa, povo adquirido de Deus e sacerdócio real, né? E exercer o sacerdócio real é entender que o Espírito que habita em mim age através de mim. Então isso me posiciona com autoridade. E o que acontece? Muitas vezes o músico, ele se vê só dentro do seu instrumento,
mas ele é um ministro. Nele tem que ter palavra de vida, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente tem que entender a importância de um líder, de um pastor sobre nós, de uma paternidade sobre nós, eu acho que a gente também precisa entender que existe algo espiritual específico sobre as nossas vidas, que está no nosso exercício de instrumento, vamos dizer assim, mas está muito além disso, né? O instrumento é a ferramenta para exercer a grande comissão, que é ir de fazer discípulos. Então, as palavras de vida estão sobre nós, né? Eu gosto vamos dizer assim, de balançar os dois pontos. A partir do momento em que eu entendo e me sujeito às lideranças que Deus colocou sobre mim, eu posso exercer com maior força aquilo que Deus coloca sobre mim através do sacerdócio universal, né? Amém, glória a Deus. Tá tudo ligado, né? Tá ligado em Deus, tá ligado a quem nos cuidar, instrumentos, né, que a gente enxerga de Deus sobre as nossas vidas. A gente precisa disso, né, para que a gente esteja afinado aí, como eu brinquei ali no outro bate-papo aqui. A gente é um instrumento, né, diante de Deus, precisa estar limpo e afinado. Um instrumento sujo e desafinado a gente não consegue, mesmo que saiba a melhor técnica do mundo, né, não sai um som bom, né, compromete a qualidade ali, né. E para a gente finalizar aqui, cara, como guardar o coração do orgulho e da vaidade, por de repente estar exposto ali, ser né, estar ali tocando, estar mais exposto, né, questão de coração, vaidade, orgulho, enfim, como se proteger disso? Certo, eu gosto de pensar o seguinte, tem um livro do Tim Keller, que é Deuses Falsos, o nome desse livro, e ele fala bastante sobre isso, além de muitos outros autores. E eu gosto de entender que essas coisas, elas são deuses falsos, porque qualquer coisa que toma um lugar indevido na nossa vida pode se tornar um Deus que não é o nosso Senhor. E a partir do momento em que a gente passa a valorizar mais a nossa função do que o Deus que ordenou a gente a fazer algo, isso pode se tornar o nosso Deus, e isso é idolatria, isso é pecado, né? Deus é um Deus de devoção exclusiva. Então, a primeira coisa que eu entendo sobre guardar o nosso coração é entender que se a gente não guardar, a gente vai cair em idolatria. E isso, eu sei que não existe pecadinho, pecadão, não estou tentando insinuar isso, mas isso é grave, né? E a segunda coisa, que para mim faz sentido, que tem que ser, no meu ponto de vista, ser parte da identidade de um servo de Deus, é entender exatamente essa palavra. Nós somos servos. Eu vou usar uma palavra mais direcionado, nós somos escravos, escravos de Cristo, não mais do pecado, né? E que honra há humanamente em ser escravo? Não há honra. Nós somos mordomos do Senhor, nós administramos coisas que são dele, e no dia dele, ele vai requerer como nós cuidamos daquilo que não é nosso. Então, o nosso instrumento não é nosso, a nossa vida não é nossa, os nossos bens não são nossos, e muito menos o talento que ele deu para nós, ele há de requerer isso. Então, quando a gente entende sobre mordomia e sobre o nosso papel dentro do reino de Deus, a gente começa a entender que nós somos, Deus se importa conosco, nós temos valor, não estou dizendo isso, mas quando a gente entende a supremacia de Deus em relação à nossa posição de servidão, a gente passa a se orgulhar apenas de ser servo, e não daquilo que a gente faz ou pode fazer, se a gente vai no altar, se a gente toca o violão, se a gente tem um solo ou não, isso não importa. E é tão importante a gente entender isso, porque eu já vivenciei cenários onde o orgulho não é o pior problema, onde as rixas dentro da própria igreja é o pior problema, porque o conjunto A é melhor que o B, porque o B é melhor que o A, porque aquele cara do conjunto tal é melhor, e aí isso cria distensões dentro da igreja, né? O corpo começa a se mutilar, se dividir, a gente perde força, e daqui a pouco a gente está indo para um culto adorar um Deus que não é o Senhor, e brigando com os nossos irmãos, enquanto a gente devia em comunhão estar nos preparando para a glória, ensaiando para o dia em que a gente vai chegar diante do Senhor, para adorá-lo eternamente, né? É isso aí, glória a Deus. Amém, queridos?